Seca extrema destrói rios e a vida cotidiana na terra indígena mais queimada da Amazônia. E a terra indígena mais queimada da Amazônia, eu falo isso com profunda dor, foi a minha terra indígena Kayapó, que queimou como nunca nesse ano de 2024. Artigo de João Paulo Guimarães. Eu conheci o João Paulo poucos meses atrás, aqui na beira do rio Xingu. Ele me telefonou porque estava fazendo uma matéria para o Intercept Brasil sobre as pessoas que estão sendo processadas pela mineradora Belossan. E eu fui o primeiro dos processados, dos 40 processados por essa mineradora que está se instalando aqui na Volta Grande do Xingu. E aí comecei a conversar com o João Paulo e praticamente implorei que ele fosse até a terra indígena Kayapó para registrar e ajudar a denunciar a tragédia dos incêndios que aconteceram nesse segundo semestre por lá. Publicado dia 18 de outubro de 2024 na Mongabay. Pois é, uma revista prestigiadíssima nessa área de defesa dos povos indígenas. Então fiquei muito feliz. E João Paulo lutou contra todo tipo de adversidade para conseguir fazer essa matéria, né? Autorizações para entrar nas terras indígenas, se arriscou ao falar com pessoas ligadas ao garimpo que têm interesse na devastação, fora a questão do financiamento, né, que é muito precário para os jornalistas. Então ele ficou naquele hotel, naquele hotel que a gente conhece como o Cebozinho, e ainda conseguiu um desconto para poder se hospedar lá. Quem lê o artigo dificilmente imagina o tipo de perrengue que o jornalista passa numa viagem dessas. Quase 20% da terra indígena Kayapó queimou na seca amazônica desse ano, a pior já registrada no Brasil. Pois é, foi uma coisa absolutamente dramática. Eu visito a terra indígena Kayapó sempre nos meses de julho, e quando eu estava saindo agora, esse ano, eu cheguei a presenciar o início desses incêndios ali na beira do riozinho, mas eu nunca imaginei que eles se alastrariam de uma forma tão violenta poucas semanas depois que eu saí de lá. E eu acompanhava tudo pelo aplicativo Wind, né, que eu sempre recomendo aqui para vocês. Eu via ali os incêndios se alastrando, se aproximando da aldeia Ucre, se aproximando da base de pesquisas do Pincaiti, onde eu fiz meu trabalho de doutorado. E a gente sabe que esses incêndios, quando passam pela floresta, eles têm um efeito devastador, né? A primeira vez que a floresta queima, ela fica muito mais vulnerável ao fogo. É aquele incêndio fraco de subbosque. Mas na segunda vez acaba tudo. E, enfim, isso é uma tragédia que, se por um lado eu sabia que um dia aconteceria, porque quando eu fiz doutorado lá, eu sentia como era frágil aquela terra indígena, né? Justamente por ter uma estação seca tão pronunciada. Por outro lado, eu não imaginava que eu fosse testemunhar essa devastação tão cedo. A terra tem sido alvo de mineração ilegal, criação de gado e queimada de florestas há anos, degradando tanto o solo quanto os rios e interrompendo significativamente o modo de vida do povo Mebenocré Kayapó. É o povo do cacique Raoni, né? Olha esse meu brinquinho aqui, olha. É igual ao dele, olha. Né? É uma sequência de miçangas com um botão na ponta. Mesmo estilo do Raoni. Os habitantes indígenas agora enfrentam uma crise crescente, pois incêndios florestais e secas ameaçam suas terras, principalmente ao longo do riozinho. Segundo o ecologista Rodolfo Salme,
que trabalha com os Kayapó desde 1996, o fogo já ultrapassou a extração ilegal de madeira como o maior perigo para a região. Sem dúvida alguma, quando eu comecei a trabalhar na terra indígena, no final dos anos 90, o grande drama era a exploração de mogno, né? Então, às vezes eu estava andando dentro daquela mata maravilhosa, né? Eu me aproximava da estrada da madeireira, eu via aqueles caminhões carregados de toras. E aquilo era horrível, mas a gente achava que seria provisório, que passaria, e de fato passou, né? Ali na base de pesquisa do Pincaiti não passa mais caminhão de mogno. E aí depois veio a ameaça dos garimpos, e novamente o riozinho sobreviveu. Até hoje os garimpeiros não conseguem penetrar naquela região, mas ainda é uma ameaça substancial, que vem sendo contida pela ação de ONGs internacionais, né? É importante que se enfatize isso, né? Se não fosse o apoio das ONGs, os garimpeiros já teriam entrado naquela área. E agora tem o fogo que avançou ao longo do riozinho, causando um estrago imenso. E aí nem mesmo as ONGs conseguiram conter essa devastação. São Félix do Xingu, Brasil. Na aldeia de Tepjanti, aninhada nas profundezas do território indígena Kayapó, na Amazônia brasileira, o ar está denso de fumaça e a paisagem está ressecada. Eu estou aqui em Altamira, né, na beira do rio Xingu, do lado do lago da hidrelétrica de Belo Monte, a cerca de 2 ou 3 centenas de quilômetros ao norte desse local descrito por João Paulo. Mas vocês podem ver o que significa esse ar denso de fumaça, né? É isso aqui, é uma tristeza, né? O rio Xingu, Belo Monte, o lago de Belo Monte seco, não gera energia, a terra é desgraçada, o ar esfumaçado. É exatamente o que eu estou sentindo agora. Olha ali o pôr do sol, aquele pôr do sol apocalíptico vermelho, graças à fumaça das queimadas. A única fonte de água da aldeia é um poço artesiano com uma bomba de energia solar. Mas a fumaça espessa dos incêndios florestais próximos bloqueou a luz do sol, deixando o dispositivo sem energia. Até mesmo a água do rio próximo, que já foi uma tábua de salvação para a aldeia, tornou-se poluída e imprópria para o consumo. Pelo menos esse ano, o pior já passou. Mano, Rodolfo, que muito chuva aqui, Gamar. Toda tarde aqui, tá chovendo, Gamar. Também aqui, Mecklin, Gamar, Rodolfo. Essas são mensagens de áudio que eu recebi do meu amigo Morcego, que é o barqueiro que nos leva riozinho acima na terra indígena Kayapó. O rio também tá enchendo, Gamar, Rodolfo. Começa a encher, Gamar. A nossa grande preocupação, então, é com o ano que vem e com os anos que virão depois. Não é adequada para tomar banho, beber ou preparar nossa comida, diz Ngoli Maradona Kayapó, o líder local Amongabei. A situação é terrível, com plantações como banana, inhame e mandioca, todas vitais para a subsistência dos moradores indígenas, reduzidas a cinzas por um incêndio recente. Essa aldeia é apenas uma das muitas no território indígena Kayapó, no estado do Pará, que está lidando com os efeitos devastadores da pior seca já registrada no Brasil. O riozinho, que antes o sustentava, agora está seco, forçando-os a depender de córregos contaminados para obter água. A seca, juntamente com os incêndios florestais desenfreados, causou estragos no modo de vida Kayapó. O modo de vida Kayapó que me fascinou, né? Por isso que eu vim morar na Amazônia, porque pela primeira vez eu conheci pessoas que não eram ricas, né? Eles não tinham dinheiro, não tinham bens materiais, mas também não eram pobres, né? Porque não viviam na penúria, eles viviam na fartura da floresta. E isso me fascinou, né? E me fascina até hoje, por isso que eu faço questão de voltar todos os anos
para a terra indígena Kayapó. Com os baixos níveis dos rios, os barcos, a principal forma de transporte, não podem ser utilizados para entregar alimentos ou remédios, ou para transportar pacientes para os hospitais. Uma coisa curiosa, uma história curiosa, é que o João Paulo, quando queria fazer essa reportagem, né, sobre o baixo nível do rio, que dificulta o transporte, ele pretendia ir muito mais fundo na terra indígena Kayapó, né, visitar as aldeias do centro da terra. Mas ele não conseguiu fazer a reportagem lá no meio da terra indígena Kayapó sobre a dificuldade de transporte, justamente por causa da dificuldade de transporte. O remédio que vem do serviço de saúde é muito pouco. Muitas crianças estão sofrendo de vômitos, diarreia e febre, diz Ngori. O território indígena Kayapó, que abrange 3,28 milhões de hectares, ou uma área maior do que a Bélgica, foi duramente atingido pela seca da Amazônia deste ano. É uma área substancial de florestas, e antes que alguém diga que é muita terra para pouco índio, a gente precisa dessa quantidade imensa de terra para poder preservar a fauna de grande porte. Se a gente quiser ter anta, porco do mato, onça preservado, a gente precisa de terras grandes. E é uma terra que está preservada e a gente sabe que ela ajuda a manter o clima do Brasil. Né? Sozinha ela não dá conta, mas sem ela estaria muito pior, né? A situação das secas e etc. Quase 20% da terra, 571.750 hectares, foi queimada pelo fogo. É uma tragédia, é uma terra imensa, né? E como eu disse, é o primeiro fogo que acontece lá. Então, se a gente conseguir impedir novos incêndios naquela área, em mais ou menos 10 anos aquela terra tá recuperada. Mas se acontecer um outro incêndio nesse intervalo de 10 anos, aí tá tudo perdido mesmo. Essa é a maior taxa de destruição desde 2012. É também o território indígena mais devastado pelo fogo do Brasil, de acordo com um relatório do Greenpeace, usando dados da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atividades ilegais como a mineração e grilagem de terras alimentaram os incêndios, que estão se espalhando rapidamente devido à seca prolongada desse ano. E aí, no caso, em relação à grilagem, João Paulo está falando das terras do entorno da terra indígena, né? Porque dentro da terra indígena Kayapó não há grilagem. Felizmente, ela foi completamente demarcada já nos primeiros anos após a Constituição de 1988. As condições secas e o calor intenso permitiram que as chamas avançassem sem controle, consumindo florestas, plantações de subsistência e áreas de caça, essenciais para várias comunidades amazônicas. O impacto da seca e dos incêndios deste ano é parte de uma crise mais ampla que atinge toda a Amazônia. Em toda a floresta tropical, os rios recuaram para níveis historicamente baixos. Os níveis de água do poderoso Rio Madeira, o maior tributário do Rio Amazonas, caíram para apenas 93 centímetros na cidade de Porto Velho, quebrando recordes anteriores. Outros rios na bacia amazônica, como o Negro, os Solimões e o Purus, também tiveram quedas sem precedentes, deixando comunidades inteiras isoladas e sem acesso à água limpa. A crise de 2024 segue uma seca extrema na Amazônia em 2023, que as autoridades agora dizem ter sido superada pela estação seca recorde desse ano, a pior já registrada. De acordo com um relatório da World Weather Attribution, uma equipe internacional de cientistas climáticos que analisa eventos extremos, as mudanças climáticas tornaram a seca da Amazônia de 2023 30 vezes mais provável. Embora o El Niño, um fenômeno natural marcado pelo aquecimento persistente das águas superficiais do Oceano Pacífico, tenha sido inicialmente considerado um fator importante, ele desempenhou um papel menor do que era esperado. Em vez disso, a mudança climática causada pelo homem, impulsionada principalmente pelas emissões de gases de efeito estufa, foi a causa dominante. Determinaram os cientistas, levando a uma temperatura anormalmente alta e ao aumento da evaporação. Para os povos indígenas da Amazônia, os incêndios se tornaram uma ameaça mais urgente do que até mesmo a extração ilegal de madeira. Quando cheguei, a maior ameaça era a exploração ilegal de mogno, diz Rodolfo Salme, professor de ecologia da Universidade Federal do Pará,
que passou décadas estudando na região. Bondade do João Paulo, né? Eu estudei um bocado, né? Mas também passei vários anos tentando ir para lá sem conseguir, por falta de dinheiro, por falta de condições. E quando fui também não fiquei só estudando, né? Eu fiquei apreciando, eu fiquei amando, eu fiquei admirando, contemplando. E também me divertindo muito com meus amigos Kayapó. O que eu acho que é importante, né? Porque se eu não tivesse feito essa atividade lúdica toda, talvez eu não tivesse agora, aos 50 anos, ainda ligado àquele povo. Tanta gente foi lá só para estudar e nunca mais voltou. Hoje, o fogo é o principal perigo. As chamas não estão apenas destruindo árvores e plantações, elas estão destruindo ecossistemas inteiros e o delicado equilíbrio do qual as comunidades indígenas dependem. A caça e a pesca, cruciais para a sua sobrevivência, tornaram-se quase impossíveis na paisagem carbonizada. Rios que antes fervilhavam de vida agora estão rasos, sujos e poluídos. No nordeste do território Kayapó, a situação se tornou particularmente sombria. Incêndios que começaram em pastagens de gado, fora da terra indígena, se espalharam descontroladamente, consumindo florestas e plantações. As chamas, impulsionadas por temperaturas escaldantes e terra seca, deixaram aldeias cobertas de fumaça. A fumaça é horrível, disse Takaprim Kayapó, chefe da aldeia Acrotidjan, Amongabey. É horrível aqui, tanta fumaça na aldeia. Em Acrotidjan, os moradores foram forçados a depender de cestas de alimentos de emergência e água engarrafada enviada pelas autoridades locais. Até mesmo tarefas simples como viajar pelo rio, antes uma atividade diária, tornaram-se árduas, com barcos precisando ser carregados por seções secas do rio. Tudo está queimando. Os incêndios desse ano atingiram níveis sem precedentes. Mais de 1.799 focos de incêndio foram detectados somente em setembro no território indígena Kayapó, respondendo por 62% do total de incêndios aqui ao longo do ano. Incêndios que geralmente começam fora da terra indígena, deliberadamente provocados por fazendeiros para expandir pastagens, estão avançando em direção às suas fronteiras. Algumas das comunidades mais afetadas estão localizadas ao longo do rio Xingu, que forma grande parte da fronteira ocidental do território e ancora uma região tipicamente conhecida por sua rica biodiversidade e água abundante. Mas o rio, um tributário do Amazonas e um dos maiores da bacia, recuou drasticamente, deixando aldeias como Acrotidjan, Kubenkranquei e Tep-Jaiti sentindo a sua pressão. Está muito seco, o rio está muito quente e muito sujo, diz Tep-Temeiti Kayapó, membro do coletivo Beturi de cineastas Mebenocré, uma aliança de cineastas indígenas. É muito difícil para nós beber água, sabe? É muito difícil, não há mais caça, não há mais pesca. Beptemeiti, que vem documentando a crise por meio de suas fotografias, explica como os incêndios devastaram sua comunidade. Tudo está queimando, a aldeia está cheia de fumaça, é difícil respirar, ele diz. Sua aldeia, no extremo norte do território, perto do município de São Félix do Xingu, foi cortada das rotas regulares de viagem devido à seca dos rios. A comunidade agora só pode ser alcançada por avião. A passagem de barco não é mais possível em muitas aldeias. Ao nordeste, na terra indígena Xicrim do rio Cateté, a história é bem parecida. O rio Cateté secou, deixando poças rasas onde os moradores costumavam pescar. Esse rio costumava subir muito, agora não sobe mais, disse Beptoti Kayapó, morador local Amongabey. O Beptoti é aquele que é o meu irmão, né? Que volta e meia ele me manda um áudio que eu reproduzo aqui nos vídeos para vocês, fazendo perguntas e fazendo comentários inteligentes. É assim um filósofo da natureza. Está seco e dá para atravessá-lo a pé. Embora o povo Xicrim dependa menos da pesca do que seus vizinhos Kayapó, eles ainda sentem os efeitos da seca e dos incêndios. Muitos moradores relataram problemas respiratórios como resultado da fumaça constante.
A situação nos territórios indígenas Kayapó e Xikrin é um microcosmos do desastre ambiental mais amplo que se desenrola na Amazônia. O desmatamento, a mineração ilegal e a expansão da pecuária deixaram a floresta vulnerável a incêndios. Especialistas e autoridades dizem que vastas áreas são intencionalmente incendiadas para abrir caminho para novas pastagens na estação seca. Salme, professor de ecologia, diz que a solução para essa crise está na colaboração entre comunidades indígenas, cientistas e organizações internacionais. É isso. É claro que o governo federal precisa atuar contra os desmatamentos, contra as queimadas na Amazônia como um todo. Agora, especificamente dentro da terra indígena Kayapó, eu não tenho a menor esperança de que vai ter uma ação governamental, né? E aí nesses nichos é que as ONGs precisam atuar. E a gente tem ONGs trabalhando lá, né? Que estão sendo bem-sucedidas em conter o avanço dos garimpos sobre as áreas centrais da terra indígena Kayapó. Agora, o grande desafio para essas ONGs é conter o espalhamento dos incêndios por aquela região. Não adianta correr entre as chamas quando a floresta já está pegando fogo, ele diz. Pois é, isso é um fato, né? Trabalhar no momento do fogo é perigosíssimo. Então, o combate a fogo é prevenção. Né? Depois que já está pegando fogo, não tem muito que se possa ser feito. Agora é a hora, né? Começou a chover na terra indígena Kayapó, os incêndios se apagaram. O ideal seria que a gente já tivesse agora entrando em campo para fazer a prevenção contra os incêndios do ano que vem, né? Infelizmente, até onde eu sei, não tem nada de concreto acontecendo no campo ainda, né? E nem eu tenho dinheiro para estar lá atuando. Em julho eu vou estar por lá, vou conversar com um, com o outro, mas sozinho é claro que eu não tenho capacidade nenhuma de fazer grandes diferenças. Esse momento exige novas ações e novos desafios. Ele enfatiza a importância de estratégias de longo prazo para prevenir futuros incêndios e proteger a floresta restante. Isso inclui capacitar comunidades indígenas para defender suas terras. Aqui eu preciso explicar melhor o que eu falei, né? Quando eu falo capacitar, não é que vão chegar os homens brancos e vão capacitar os indígenas, mesmo porque aquela terra tá preservada lá graças aos indígenas, né? É um trabalho coletivo de juntar os mais velhos com os jovens, fazer uma reunião e pensar junto em estratégias para que esses incêndios não aconteçam novamente, né? E essas estratégias... É claro que precisa do nosso apoio, porque o modo de vida tradicional deles não dá mais conta daquela condição, né? Eles evoluíram o seu modo de vida numa situação em que havia mais chuva, era mais frio, né? O fogo não pegava da mesma forma, então o ambiente está mudando. E quem está causando essa mudança é a sociedade industrial. Então cabe a nós, como membros da sociedade industrial, chegar lá e pensar em soluções junto com eles para que aquela floresta sobreviva pelo maior tempo possível. Implementar regulamentações mais rígidas para coibir atividades ilegais na Amazônia. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.